Eu quero voltar a falar sobre o Banco Master. O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, disse em entrevista à CNN que não vê necessidade de uma comissão de inquérito no Congresso para investigar a fraude financeira do Banco Master. E nós vamos conversar com ele agora aqui no All News. Deputado, muito boa tarde para você. Por que não é preciso uma CPI para investigar o que pode ser, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o maior escândalo financeiro da história do país? Seja bem-vindo ao All News. Bom, é um prazer, então, falar com você, Leandro, a Dani e a Letícia. Eu nunca vi um escândalo desta monta tendo uma apuração tão rigorosa como a que está sendo feita pela Polícia Federal. Eu nunca vi. CPI é para quem é da oposição. É claro, quando o fato exige, eu não sou contra a CPI do Banco Master. Eu estou dizendo que nós temos uma apuração que está em curso, com grande impacto nos eventuais delitos que foram cometidos. Nós temos 17 CPIs funcionando aqui uma lista de 17 CPIs aqui na Câmara. Portanto, eu não acho que o governo deva agora se dedicar a fazer CPI ou CPI do Banco Master. Uma CPI se justifica, é um instrumento eficientíssimo de combate à corrupção, de combate a desvio de conduta dos agentes públicos, principalmente. O Banco Central está sendo implacável. A Polícia Federal, igualmente, que são os dois órgãos que, de certa forma, têm relação com o governo, ainda que não sejam órgãos do governo orientados, são ministros indicados pelo presidente Lula, pelo presidente da República, mas tem autonomia para fazer as investigações que acharem necessárias, como a que está sendo feita agora pelo Banco Central, pelas medidas que foram tomadas e principalmente pela atuação da Polícia Federal. É claro, essa CPI, quem tem que discutir se vai ser montada ou não é o Congresso, não é o governo. Evidentemente que eu não estou e nem estou fazendo nenhum movimento para não tê-la. Acho que a pauta do governo agora, tem temas que são muito relevantes que devem ocupar. A apuração está acontecendo. Doa em quem doer. Esse é o lema do nosso governo, esse é o lema do governo do presidente Lula, como aconteceu com o INSS. E vamos cuidar da nossa pauta. O que é a nossa pauta? A discussão da PEC da segurança, que nós discutimos hoje, que vocês podem me perguntar, a discussão da escala 6 por 1, a discussão de medidas provisórias como a do auxílio gás, a questão da tarifa zero. Portanto, são temas que o governo deva se preocupar. O Banco Master, como a Haddad falou, é um grande escândalo. Cabe a Polícia Federal, o Banco Central e o Supremo Tribunal Federal, que está analisando os casos, tomar as devidas providências. Caso seja necessário, o governo, evidentemente, tomará as suas devidas providências. Deputado, eu estou com a Dani Lima aqui, nossa colunista, nossa comentarista, com a Letícia Casado, também colunista do UOL e comentarista. Eu vou abrir para elas fazerem perguntas para o senhor, mas antes eu queria fazer uma pergunta. O presidente Lula, se encontrou com o Vorcaro fora da agenda. Ele esteve 4 vezes no Planalto entre 2023 e 2024. Essa notícia está na Folha de São Paulo de hoje. O senhor é contra uma CPI, mas os parlamentares estão se mobilizando para tentar incluir as investigações, esse caso do Banco Master, na CPMI do INSS, que investiga fraudes, e também na CPI do crime organizado. O senhor, que é contra uma CPI do Banco Master, acredita que pode acontecer isso e o senhor é a favor disso, de incluir esse caso dentro de uma CPMI que já está rolando e de uma CPI do crime organizado que também já está rolando? Leandro, deixa eu voltar a repetir para você não colocar palavras na minha boca que eu não disse, que não é boa no debate democrático. Eu não sou contra a CPI. O que eu disse para vocês todos que estão ouvindo é que a pauta eu não vou fazer, como eu já fiz em outras oportunidades, mobilização para não ter CPI. Cabe ao Congresso discutir. O governo não vai se envolver, nem que sim, nem que não, porque o governo entende que está tendo apuração. Agora, eu posso até assinar, mas não é o caso, como diz o governo. Portanto, eu não sou contra a CPI ou CPMI. Segundo, a CPI do INSS tem uma pauta definida, né, clara,
né? Então, você não pode ter outras matérias que não são correlatas, que não tem a ver com aquilo que está sendo apurado pela CPMI do INSS. Eu já vi tanto espetáculo nessa CPMI do INSS que eu fico triste, porque as CPIs, meus queridos jornalistas, é um instrumento importante, não pode ser banalizado. Só aqui na Câmara, o presidente me informou hoje, Hugo Mota, nós temos 17 CPIs. CPIs para tudo. Isso não é razoável. Você banaliza um instituto fundamental para apurar irregularidades, sobretudo no âmbito do poder público. Principalmente quando o poder público não investiga, que não é o caso. Deputado, eu não estou querendo colocar a palavra na sua boca, não, é que eu vi uma declaração do senhor na internet dizendo que o senhor é contra a CPI do Banco Master por conta disso tudo que o senhor falou. O senhor está dizendo que não é contra, mas o senhor apoia uma CPI, já disse que não vai se mobilizar para evitar, mas o senhor apoia que haja uma CPI para investigar isso? Cabe ao presidente da Câmara e do Senado decidir se vão constituir ou não a comissão. Perfeito. Dani, quer fazer uma pergunta? Oi, líder, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente no All News. Vamos falar novamente com o senhor. Líder, é o seguinte, eu já entendi a posição do governo, acho que CPI em ano de eleição, o governo nenhum gosta. A grande questão agora é que, e aí eu queria que o senhor talvez deslocar um pouco do papel de líder para fazer uma análise de discurso político, porque qual é o mote do governo Lula 3 para apresentar para o eleitor? Veja, pela primeira vez a Polícia Federal chegou na corrupção do andar de cima. Pela primeira vez, a Polícia Federal chegou aos gestores de fundos, entrou na Faria Lima, pegou grandes empresas que vinham lavando dinheiro para crime organizado. Para fazer esse discurso, o governo precisa estar com uma linha muito dura no caso Master, porque só se fala nisso, né? É um caso que está fragilizando o Supremo Tribunal Federal. Antes disso, muita gente dizia que setores do centrão, da esquerda, da direita, que o Daniel Vorcado tinha conseguido atrair esses diversos grupos da política, né, para o seu círculo de convivência. Não deveria aí, não é um desafio mostrar uma linha muito dura em relação a esse discurso? Veja, é verdade, a Polícia Federal fez a carbono oculto, né? Mas aí tem de haver uma combinação entre a percepção em cima desse caso mais rumoroso e o que de fato já foi feito. Perdão, líder, com você. Bom, veja bem, quando o assunto surgiu, veio à tona, e quando o ministro da Fazenda declarou que nós estamos diante de um dos maiores escândalos, o que fez o governo? O governo, no sentido pelas relações que ele tem, Banco Central, todo mundo sabe o que o Banco Central fez. Tomou uma decisão muito corajosa. Não foi para salvar o Banco Master, foi para decretar seu fechamento. O que fez a Polícia Federal? Do mesmo jeito, apurando tudo sem precisar consultar o governo se deveria apurar ou não. O discurso, portanto, é como a CPMI do INSS, Dani. Todo mundo sabe que esse processo vem de trás, atingiu agentes públicos de vários governos, e fomos nós que, na CPMI, botamos tudo aos pratos limpos. Portanto, o governo está com uma linha muito justa. Qual é a linha do governo? Primeiro, fazer as entregas que o governo está fazendo do ponto de vista das suas políticas públicas. E o que o governo está fazendo não é pouca coisa. Nós vamos continuar nessa mesma linha. Segundo, evidentemente, o debate sobre esse tema e outros que possam surgir, o governo vai ter uma linha muito dura. Palavra de ordem do governo: Polícia Federal apura tudo, doa em quem doer. Teve fulano que mandou isso e aquilo, então apura, não pode acobertar nada. Essa é a linha, Dani, que o governo vai fazer para poder se preservar e fazer a disputa política do ponto de vista daquilo que é fundamental, que é a situação econômica e social do Brasil, sem descuidar desses temas que são muito relevantes. Não estou dizendo que não deva discutir, mas nós devemos discutir. Perfeito. Por exemplo, a CPI. Hoje o pessoal perguntou, Hugo,
Presidente Hugo, você topa, dá para furar fila? Nós temos 17 CPI. O regimento não permite, tem que funcionar no máximo 5. Não vou desrespeitar o regimento interno. Como é que faz? Portanto, eu entendo, o papel da oposição é palanque eleitoral. O nosso não é governar, sem botar nada para debaixo do tapete, porque vocês estão com exemplos e mais exemplos do que fomos nós que procuramos introduzir o tema de taxação das bets, taxação dos fundos. Chegou na Faria Lima porque nós tivemos coragem, o ministro Haddad teve coragem de peitar e fazer esse debate internamente com o Congresso Nacional. Deputada, a Letícia tem uma pergunta para o senhor também, Letícia. Acho que a Letícia... Líder, boa tarde. Eu vou insistir um pouquinho... Líder, eu vou insistir um pouquinho nessa questão do discurso, por ser 2026 e que a gente sabe que é um ano que vai ser bem puxado e que esse escândalo é um escândalo muito grande. Então, assim, algumas semanas atrás, quando começou o escândalo do Banco Master, o que a gente via, o que a gente ouvia era sobre a relação de partidos de políticos do Centrão com o banco. Nos últimos dias, a gente tem ouvido, tem visto aparecerem informações sobre a relação de pessoas ligadas ao presidente Lula, ao governo federal. O governo está perdendo a narrativa em relação a esse escândalo, é uma coisa que eu queria saber. E qual que é o plano para evitar com que o caso Master domine a pauta eleitoral em 2026, atrapalhando e entrando diretamente na campanha do Lula, porque a gente viu isso na Lava Jato em 2014. Aquilo foi o tema majoritário da eleição. E isso acaba sendo prejudicial para quem está à frente do governo federal. Aí vou insistir um pouquinho sobre esse plano para os próximos meses. Ô Letícia, a primeira providência é não acobertar nada. Eu vi no noticiário. O ministro Lewandowski foi ministro da Justiça e tinha um contrato com o Banco Master. O que o governo tem a ver com isso? Ele é que tem que responder as condições contratuais que foram feitas. O governo não foi consultado se ele deveria ter ou não um contrato com o Banco Master. Eu vi uma notícia que fulano indicou isso e aquilo. Ora, não acobertar nada, doa em quem doer. Se tem personalidade do mundo da política, mais à esquerda ou eventualmente delegado ao PT, que se apure tudo. Nós já sabemos por onde é o caminho para não tributar a nós, do PT, ou não tributar ao governo aquilo que nós não temos nenhuma ou pouca responsabilidade. Uma interrogação enorme, Letícia, você tem razão. Isso vai ter influência ou não na eleição? Se tiver, vai ser para todo mundo. Nós temos um ex-presidente que está preso e todo mundo sabe por qual razão. E o filho é candidato a presidente da República. Vocês acham que isso não vai ter repercussão na eleição? Portanto, a providência é não acobertar nada, doa em quem doer, porque esse é o papel do governo do presidente Lula. Ô, líder, deixa eu aproveitar que o senhor falou, entramos para falar de eleição efetivamente, eu quero uma análise do senhor sobre esse divórcio, digamos, do PSD com o restante do Centrão, sinalizando que vai lançar mesmo um candidato de, digamos, terceira via, né? Um candidato no campo da centro-direita para a eleição em 26. Na avaliação do senhor, esse foi um assunto que a gente já tratou aqui. Isso ajuda o governo? É indiferente para o governo? Racha efetivamente esse campo da direita? Que impacto o senhor consegue enxergar a preço de hoje, por exemplo, de uma candidatura de Ronaldo Caiado pelo PSD, de Kassab? Bom, vejam, a primeira constatação que eu faço, Dani, é que a centro-direita, a direita, não está unida. Ela não tem um consenso, ela não tem uma candidatura que unifique todo esse campo da direita, da centro-direita no país, com setores do fascismo, enfim. Ora, se não tem essa centralidade, se não tem essa unidade, evidentemente que isso ajuda muito o governo. Ajuda muito o governo, não, ajuda muito a reeleição do presidente Lula. Até porque hoje ele está numa posição muito favorável. Evidentemente que nós temos uma disputa para fazer. Mas isso, essa oposição é o samba do crioulo doido, né? Quem imaginava que o Caiado fosse para o PSD, deixar a União Brasil?
Hoje, o assunto que dominava as rodas da rede oficial, que eu estava na reunião com o presidente Hugo Mota, era esse. O que está por trás disso? Né? O Ratinho era candidato, todo mundo definiu o Tarcísio candidato, agora muda tudo. Vocês acham que o Flávio Bolsonaro vai desistir? Acho muito pouco provável. Muito pouco provável. A família Bolsonaro desistir da candidatura do filho do Bolsonaro. Portanto, nós vamos ter, se nós tivermos umas 3 ou 4 candidaturas, essa pulverização pública no campo da direita, evidentemente, que precisa muita especulação, mas isso ajuda muito, na minha opinião, humilde opinião, ajuda muito a reeleição do presidente Lula. Mas isso está tudo muito em aberto. Eu não considero que nós temos um cenário definitivo. Só tem uma definição que está batido ponta virada, que é a reeleição do presidente Lula. Tudo mais pode acontecer. Estou avaliando que o Flávio Bolsonaro dificilmente deixará de ser candidato. Deputado, a gente está com o tempo apertado, mas antes de encerrar a entrevista, eu queria te fazer mais uma pergunta. Na resposta anterior, o senhor falou que o governo não tem nenhuma relação com o fato do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ter recebido dinheiro de consultoria do Banco Master, por serviços de consultoria. A Gleisi Hoffmann confirmou que o ex-ministro, o Lewandowski, avisou ao Lula sobre essa situação, sobre essa relação entre o banco e o escritório de consultoria dele. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: sabendo agora que o Lula sabia dessa história e que o Banco Central naquela época, quando era presidido pelo Campos Neto, não tomou uma atitude mais drástica, a gente vai falar sobre isso aqui no programa também, eu queria saber do senhor o seguinte: isso pode pesar na candidatura desse ano para o Lula? O Lewandowski, ele consultou o presidente Lula para fazer o contrato? É claro que não. Quando o Lula tomou conhecimento, quem tem contrato, ele suspendeu, que ele preste conta. E ponto final. Isso não é motivo, meu caro Leandro, para querer imputar ao governo do presidente Lula qualquer responsabilidade na conduta ou no contrato que o ex-ministro realizou com o Master. Porque no ato de realizar e fazer o contrato, o presidente Lula, pelo que me consta, não foi sequer, nem poderia e nem foi consultado. Portanto, as pessoas, as personalidades que estão sendo elencadas como tendo tido contato, ou sei lá, com o pessoal, esse Banco Master, evidentemente a Polícia Federal está apurando tudo e eu acredito que nós vamos ter, ao final, um bom resultado pelo que o Banco Central está fazendo. Aliás, como você mesmo disse, esse problema surgiu lá atrás e o Campos Neto não teve nenhuma atitude, diferentemente do que o Galindo está tendo nesse momento. Ok. José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados, muito obrigado pela sua entrevista aqui no All News. É um prazer ter o senhor com a gente aqui. Tá, muito obrigado a você e as duas meninas, viu, Dani? Eu lhe acompanho muito você, lhe acompanhava muito na CNN, viu, Dani? Se tinha uma jornalista atento aos seus comentários, era você. Tá certo. A gente vai continuar falando aqui, eu só preciso chamar um intervalo, porque a gente está com o tempo apertado. Continue atento, líder. Continue atento, porque o que a gente virou de canhão de audiência aqui não é brincadeira. Então, fique em cima do lance, que estamos juntos, estamos bombando. É isso. Obrigado, José Guimarães. Obrigado, deputado. Um abraço. Um abraço a todos.